E aí, hoje a gente vai mergulhar numa das passagens mais fascinantes do Evangelho de João. A ideia é a seguinte: existe uma luz que brilha no meio da escuridão, mas a escuridão parece que não consegue entender, não consegue captar essa luz. Nós vamos analisar de perto o que isso quer dizer, ali nos versículos 5 a 14, para entender essa dinâmica entre a luz divina e as trevas do mundo. Vamos nessa? Olha só, o autor já começa jogando a gente bem no meio de um conflito. De um lado você tem uma luz que brilha sem parar, insistente. Do outro, trevas que simplesmente não sacam o que está acontecendo. É como se a verdade estivesse bem ali, na cara, mas ninguém conseguisse enxergar. Isso já prepara o terreno para tudo que vem depois. Mas a grande pergunta é: que luz é essa afinal? Então, a fonte dessa luz é o que o texto chama de o verbo. E olha, é bom não pensar em verbo só como uma palavra. Pensa nisso como a própria força criativa de Deus em ação. É a essência divina, sabe? Como se fosse o código-fonte por trás de toda a criação, que sempre esteve lá, ativo. Entender isso é a chave que abre todas as outras portas da passagem. E isso leva a gente para o coração da história. Luz contra as trevas. Mas pode tirar da cabeça aquela ideia de uma batalha de filme com raio, explosão e tudo mais. O que o evangelista João descreve aqui é algo muito mais profundo, quase psicológico. Vamos ver como é que essa dinâmica funciona de verdade? E aqui vem uma ideia que pode até surpreender. As trevas, nesse contexto, não são um monstro, uma força do mal com chifres e tudo. Segundo o texto, as trevas são, basicamente, a nossa indiferença. É a incapacidade de ver a luz porque, no fundo, a gente nem está procurando por ela. A luz, por outro lado, está sempre ali, o tempo todo, tentando se conectar. Então, o verdadeiro conflito não é uma guerra, é mais uma questão de sintonia. Será que a gente está disposto a sintonizar? No meio dessa desconexão toda entre a luz e a humanidade, surge uma figura fundamental: o mensageiro. Alguém que foi enviado com uma única e específica missão: servir de ponte entre esses dois mundos. E esse mensageiro era João Batista. E ele não era só mais um profeta, não. Ele era tipo o último da velha guarda, sabe? Ele fecha um capítulo da história para poder começar um novo. A missão dele veio direto de Deus, não de alguma autoridade aqui da Terra, e já estava prevista em profecias antigas. Pensa nele como aquele cara que anuncia o show principal. Ele não é a atração, mas é a voz dele que prepara todo mundo para o que está para acontecer. E aqui está o ponto central sobre João. O trabalho dele era ser uma seta. Ele era importantíssimo, mas para apontar para algo e não para ser esse algo. O texto faz questão de reforçar isso. Ele não era a luz. Muita gente na época achava que ele era o Messias, mas a missão dele era bem clara: ser uma testemunha, um guia, para que as pessoas pudessem achar a luz verdadeira através do que ele dizia. Bom, depois do anúncio, o evento principal finalmente acontece. A luz verdadeira, aquela que João só estava anunciando, chega ao mundo. E a chegada dela muda completamente as regras do jogo. E aqui acontece a maior virada da história. O Verbo, aquela força divina invisível, se torna carne e osso. O que era abstrato se torna concreto na pessoa de Jesus. A fonte de toda luz não é mais uma presença distante, sabe? Agora ela tem um rosto e anda aqui no meio da gente. E o alcance dessa luz é impressionante, ela é universal. O texto diz que ela ilumina a todo homem que vem ao mundo. Isso quer dizer que não é uma mensagem para um clube fechado, um grupinho exclusivo. É uma luz que está disponível para cada pessoa, não importa onde ela esteja. E tem um detalhe muito legal no texto original em grego que confirma isso. A palavra usada ali para homem é anthropos, que não significa só o gênero masculino. Significa ser humano, englobando todo mundo. Isso só reforça a mensagem, que na época era bem radical. A luz divina está aí, para absolutamente todos. Com a luz brilhando tão forte assim, não dá mais para ficar indiferente. Uma escolha precisa ser feita. Não tem como ficar em cima do muro. Agora é preciso decidir, rejeitar ou receber. E o resultado de cada uma dessas escolhas não podia ser mais diferente. E aqui, o texto revela uma ironia bem trágica. O Criador veio para o seu próprio mundo, para o seu próprio povo, os seus, e a maioria não o reconheceu. Pensa só, é como se o arquiteto voltasse para visitar a casa que ele mesmo projetou e os moradores o tratassem como um completo estranho, um invasor. Só que essa rejeição não é o fim da história. Tem um mais, um porém muito importante aí. Uma virada que oferece uma possibilidade incrível.
E aqui está a promessa. Para qualquer pessoa que o recebeu, foi dado algo extraordinário. Não foi só perdão ou um novo conjunto de regras. Foi dado o poder de se tornar filho de Deus. É uma mudança completa de identidade. Uma porta que se abre para um relacionamento totalmente novo com o divino. Mas, na prática, o que significa receber esse poder? O texto usa uma imagem muito forte. É como nascer de novo. Claro, não um nascimento físico, mas uma transformação espiritual completa. Como é que isso acontece exatamente? O autor faz questão de deixar bem claro: esse novo nascimento não tem nada a ver com o nosso nascimento físico. Não depende da sua linhagem, da sua família, não depende dos seus próprios desejos ou da decisão de outra pessoa. Essa nova identidade vem de uma única fonte, vem direto de Deus. É uma origem totalmente nova, uma vida que é gerada pelo próprio Espírito. E assim a gente chega ao clímax de toda a passagem, a frase que amarra tudo: e o Verbo se fez carne. Aquela força divina que era abstrata se tornou uma pessoa real. A glória de Deus, que antes era algo mais distante, agora podia ser vista ali, caminhando e falando entre as pessoas. O divino se tornou humano para que a gente pudesse ver. E segundo o autor, quem estava lá, viu. No fim das contas, essa passagem toda nos deixa com uma pergunta que atravessa o tempo e chega até nós hoje. O que significa nascer da luz? O que muda de verdade quando se sai da indiferença para uma nova compreensão? Se essa possibilidade de ter uma nova origem é real, como é que isso transforma a nossa forma de viver? Talvez, como o próprio texto sugere, a resposta não esteja em ter todas as certezas, mas em simplesmente começar a procurá-los.